Nós estamos falando esses dias sobre família. Começamos o ano passado, uma série sobre família. E hoje nós vamos, talvez encerrar essa série falando sobre filhos. Falando sobre filhos e extraindo essa mensagem no Salmo de número 128. Vamos ler? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. No versículo 4, o salmista é como se ele apontasse para um quadro, é como se ele abrisse a janela, a porta da sua casa, e ele dissesse para as pessoas o seguinte: eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Ele está mostrando um retrato das consequências de temer o Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos graça, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso professor. Em nome de Jesus, repreendemos toda dor, toda retaliação, tudo aquilo que vem para tirar a atenção. Que o Senhor conduza as nossas mentes à iluminação. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Quando o salmista ele vai comparar filhos, ele pega a oliveira. Ele pega um dos maiores bens, um dos maiores patrimônios para o povo de Deus no Antigo Testamento e ali no Novo Testamento. Ele não utiliza qualquer tipo de árvore. Ele utiliza algo nobre, algo muito, muito nobre. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos fazer um auto-resumo daquilo tudo que a gente estudou até hoje. Na primeira ministração, nós estudamos sobre o papel, a visão bíblica do homem. Amém? Do homem. A sua liderança em amor. Estudamos que o marido, ele prova que ama a esposa quando ele se sacrifica. O mandamento lá em Efésios é: marido, amem as vossas mulheres, as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou e se sacrificou por ela, e a lavou por meio da lavagem da palavra e a santificou, preparando ela. O apóstolo Paulo ele não esgota o assunto do amor no casamento nesses versículos, mas ele aponta o alicerce insubstituível. Aquilo que não pode faltar. Se faltar, deu errado. Se faltar isso, deu errado. O homem ele prova que ele ama se sacrificando, não sacrificando a esposa, não sacrificando os sonhos dela, não sacrificando a saúde dela, mas ele se sacrificando. Ele se sacrifica por ela. E o exemplo aponta para a mensagem do Evangelho, onde Cristo morre por uma igreja. E o homem deve estar disposto a morrer, a se sacrificar, a mudar, a transformar, a abrir mão. Quem tiver de fazer hora extra, ele tem que fazer. Ele cuida da saúde da esposa, para que no final da vida, ele não chegue lá com ela com um caquinho, lá no final da história. Amém? E aí nós estudamos, só dando uma lembrança aqui. Depois nós estudamos sobre a visão bíblica da esposa. Ele compara a esposa o quê? A uma videira. Frágil, forte ao mesmo tempo, que precisa de cuidados especiais, que floresce no interior da casa. E aí nós terminamos essa pregação lendo Provérbios 31, falando sobre a mulher virtuosa. Ela compra, ela vende, ela administra, ela passa tarefa para os seus empregados, ela honra, ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. Mas lá no final do capítulo 31, mostra o segredo dessa mulher, mostra a força dessa mulher. Ela teme ao Senhor, ela ama o Senhor, ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de Deus, plenamente de Deus.
Você pega Provérbios 31, estuda isso, e você vê o quanto que essa mulher ela é dinâmica, o quanto que ela é sábia, o quanto que ela honra o marido, o quanto que ela faz bem aos filhos. Mas lá no final da história está o segredo dela. Lá no final do versículo, do capítulo 31, está, ela teme ao Senhor. Ela é a mulher que teme ao Senhor. Nós questionamos dentro dessa pregação se o movimento libertador das mulheres cumpriu o que ele tanto prometeu. Essa liberdade, você pode sair das suas quatro paredes e ir trabalhar e ser uma conquistadora e ser livre. Será que as mulheres conquistaram tal sonhada liberdade? Nós questionamos isso. Amém? Embora não é pecado de forma nenhuma a mulher sair para trabalhar. É pecado transformá-las em escravas. Isso é pecado. Tá bom? Isso é pecado. Depois nós falamos sobre família, trabalho e dinheiro. Quantas discordâncias, quantas divisões, quantas brigas envolvendo dinheiro. Viajar é investimento ou não? Ou é gasto? Você trabalha 3 meses no ano e gasta tudo uma semana viajando. Mas aí, é investimento? Um fala que é investimento, o outro fala que não. Se não houver harmonia, se não houver sabedoria, se não houver um entendimento de que esse dinheiro, ele vem como fruto de um trabalho que Deus abençoa, que Deus coloca as suas mãos poderosas, para que você possa produzir e administrar. O que é mordomia? Mordomia é você administrar os bens que Deus tem depositado. Você, te confiado. Isso é mordomia. Isso é mordomia. E aí nós precisamos de uma unção, nós precisamos de um entendimento, nós precisamos, de buscar um conhecimento na palavra de Deus, porque hoje uma das coisas que mais provocam divórcios é dinheiro. É dinheiro. É a má administração. São dívidas que um homem faz e não conta para a mulher, ou dívidas que a esposa faz e não conta para o marido. São planos que um faz e esconde do outro. É dinheiro que um ganha e esconde do outro. Esse dinheiro aqui é meu. E a melhor maneira de você, e a forma mais correta de administrar o dinheiro é a sua. Só que a sua esposa não concorda, ou o seu marido não concorda com isso. Por quê? Porque nós somos muito egoístas. E o dinheiro mostra, prova, denuncia isso quando a gente está com ele na mão. Denuncia isso. Amém? E o Salmo, ele fala de todas essas coisas. Agora, por último, filhos, os nossos maiores bens aqui nessa terra. Aquilo de maior valor que nós temos aqui nessa terra. O salmista, ele diz, lá no versículo 3, na parte B do versículo 3, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Quando o salmista ele utiliza dessa figura da oliveira, ele está mostrando para nós o valor econômico e cultural que ela tinha. A oliveira, ela produzia um fruto muito especial. Muito especial. E alguém aqui sabe me dizer qual o fruto que ela produzia? Que ela produz? Não é uma pergunta categórica, pode responder. O que ela produz? O que a oliveira produz? Azeitona. Azeitona. Uma vez eu perguntei, para uma criança, o que a oliveira produz? Uvas. Não, a oliveira produz azeitona. E dali eles tiravam o azeite, o óleo, e esse óleo ele era utilizado tanto como combustível para lamparina, como para perfume, e esse óleo era utilizado para ungir reis, e ele era utilizado como remédio. Quando nós pegamos o livro de Abacuque escreve lá no capítulo 3, no versículo 17 e 18, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ou fruto da oliveira minta, a economia, boa parte da economia do povo de Deus girava em torno desses 3 frutos. Eles davam alimento, remédio, eles faziam tanto parte da cultura. E o interessante é que a oliveira, ela expandia, e diferente da nossa vegetação, o verde dela é um verde acinzentado, então não é aquele verdinho como as árvores do Brasil, mas um verde acinzentado. E ela expandia,
e aonde a azeitona caía, ia nascendo os brotos, os rebentos, e eles iam crescendo ao redor da oliveira. E eles aproveitavam tanto da sombra quanto dos nutrientes. E quando a oliveira ficava velha, não conseguia produzir mais, ela morria, os seus rebentos a substituíam. Mas durante o seu período de vida, estava ali os seus rebentos, estava ali a sua geração, a sua prole, o broto estava ali. E o salmista, ele pega dessa figura para mostrar para nós o quanto é prazeroso para os pais ter os filhos ali, ao redor da mesa, debaixo da sua sombra, próximo deles, tomando os seus nutrientes, sabe? Se aproveitando ainda da sombra do pai, do descanso que o pai dá, que a mãe dá, que os pais dão. Ele utiliza isso. E ele utiliza essa árvore devido ao valor. O valor. Se não houvesse produção de azeitona, se a oliveira não produzisse nada esse ano, o que nós teríamos? Nós teríamos uma catástrofe nacional. Nós não teríamos perfume, nós não teríamos combustível para as lâmpadas, nós não teríamos remédio, nós não teríamos óleo para ungir as pessoas. Então, se a oliveira deixasse de produzir, como Abacuque estava dizendo, era uma catástrofe nacional. E aí eu fiz uma pesquisa em cima disso. No ano de 1960, a mulher ela tinha cerca de 6 filhos, era a média. Talvez ela tinha mais, talvez ela tinha menos, mas era a média. Em 1960, uma mulher tinha cerca de 6 filhos. 6 filhos. Em 1980, o período de 20 anos, caiu para 4 filhos. Em 2000, 20 anos, caiu para 2 filhos. 2000, a média já era 2 filhos. 2020, a média é 1,6. Então, quer dizer que uma mulher pode ter 1, ela pode ter 2. Mas a regra é mais ou menos que ela tenha 1 filho. Varia, mas 1 filho. Amém? Os filhos estão diminuindo. O rebento da oliveira está sumindo. Os casais não querem ter mais filhos. Por quê? Olha só. As crianças de hoje são mais o quê? Inteligentes, espertas do que as de antigamente. As pessoas não falam isso? As crianças de hoje são mais espertas do que antigamente. Será que elas são mais espertas ou será que elas são mais estimuladas? Hein? As crianças de hoje são mais mal educadas. A culpa é de quem? A culpa é de quem? A culpa é nossa. A culpa é da nossa geração. Se elas são mais mal educadas. A culpa é nossa. Né? Pega essa culpa aí e carrega ela. Ela é nossa. Vamos lá. A questão é, quando nós nos deparamos com esses tipos de problemas, as crianças elas são mais espertas, são mais inteligentes. Olha, elas pegam um telefone aí, pegam um iPhone, faz isso, faz aquilo outro. As crianças hoje são assim, elas são mais rebeldes, elas são mais mal educadas, papapá. E aí, com base muitas das vezes nesses dois, tem outras, mas nessas duas problemáticas, essa crise leva muitos a desistir de ter filhos. Não são só esses argumentos, esses são alguns. São os que mais aparecem, são os 2 que mais aparecem. Desistem de ter filhos. É mentira o que eu estou falando? É mentira? Não é. Não é mentira o que eu estou falando. Agora preste atenção. Enquanto no mundo conhecido, né, de religião pelo cristianismo, os filhos estão diminuindo a ponto de 1 filho por casal, o Islã, a média de filhos já está 3 por mulher. Eles chegam a ter 5, 6 filhos. De propósito. No ano 2050, o islamismo vai conquistar a Europa. A quantidade de
de adeptos ao islamismo vai ser maior do que o cristianismo. Eles vão conquistar a Europa. Acredita-se que, devido a esse crescimento, a diminuição da natalidade dos pais cristãos e o aumento da natalidade dos pais islâmicos, no ano 2070, o islamismo vai conquistar o mundo inteiro, somente através de filhos. A oliveira não está querendo ter rebentos mais. Isso é uma realidade. Aquilo que era alegria, aquilo que transmitia força, eu vou te falar uma coisa: não existe um desafio maior do que criar um filho. Não existe. Não existe. E a missão de Deus foi a multiplicação. E nós não vemos falar isso mais nas igrejas. Nós não vemos. E isso parece não ser um assunto para hoje. E isso parece não ser importante. Isso não parece ser importante. As coisas não acontecem por acaso, irmãos. As coisas não acontecem por acaso. Muitas pessoas, muitos casais deixam de ter filhos por motivos justos e egoístas. Alguns são justos, são poucos, mas outros são a maioria egoísta. A maioria é egoísta. Maioria egoísta. Estou com medo de ter um filho. Tem medo de ter filho. Tem medo de fracassar. E eu vou te falar uma coisa. Você pode se envolver com a palavra de Deus, porque grandes homens fracassaram. Grandes mulheres de Deus fracassaram. Fracassaram. Então, é um assunto sério mesmo. Sério, sério. Pegue sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. O interessante é que os rebentos da oliveira, eles se beneficiam dos nutrientes da oliveira, da sombra, da força dela, mas eles não são uma réplica perfeita da oliveira. Seus filhos, ele não é uma réplica, ele não é um mini você. Ele não é. Ele é autônomo. Ele aprende, ele alimenta de ti, ele recebe de ti, mas ele é autônomo. De certa forma, ele é autônomo. Ele não é uma réplica sua. Meus filhos não são um mini Tony. Sua filha não é uma mini Maria, sabe? Não é. Não é. Não é. Agora, olha o que a palavra de Deus diz para nós a respeito desse assunto. Preste muita atenção. Juízes capítulo 2, versículo 10. Alguns estudiosos dizem que talvez esse seja um dos versículos mais tristes do Antigo Testamento. Já vi estudiosos dizer que esse talvez seria o versículo mais triste do Antigo Testamento. Que diz assim: então toda aquela geração morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo a Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram a ira ao Senhor. Gastou somente 3 gerações para que os filhos de Israel, para que o povo hebreu se perdesse. Nós temos uma geração no deserto que sai do Egito, ela está caminhando no deserto, ela vê coluna de fogo, coluna de fumaça, e água sair da rocha, e cura das serpentes abrasivas, e ela come do maná do céu, e ela morre no deserto. Sobrando ali apenas 2 homens, Josué e Calebe. Só 2, sobrou só 2. Só 2. Alguns estudiosos dizem que tinham cerca de 1 milhão de pessoas andando no deserto, que saíram lá do Egito. Sobrou 2 homens. 2 homens. Preste atenção. Eles entram na terra prometida,
quando eles entram na terra prometida, seus filhos, aquela geração morre, quando seus filhos entram na terra prometida, Moisés tinha dado uma ordem para os pais. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 6. E Moisés, ele dá uma ordem expressa para os pais. É uma ordem, o Shema, ele é uma ordem familiar, ele é uma ordem para a família. O quinto livro da Bíblia, o capítulo 6. Olha só para você ver o que Moisés ensina, o que Moisés pede ao povo. E ele diz assim, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a você, para que você os cumprisse na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, olha só, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra, que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. E aí ele começa aquilo que nós chamamos de Shema. Ele diz, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, quando estiver o quê? Sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal à sua mão. Moisés sabia que o povo teria um grande desafio e uma terra nova. O povo iria ficar muito rico. Muito rico. Aquela terra era uma terra próspera, ela manava leite e mel. Quando nós falamos, inclusive, da ministração sobre mulheres, quando usa o termo videira para poder representar a beleza, né, da mulher, eles ficam imaginando 2 homens carregando um cacho de uva de Skol, 2 homens precisando de carregar um cacho de uva dessa terra. Moisés escreve para eles assim, vocês construirão casas, vocês terão gado, o gado de vocês vai multiplicar, e na hora que vocês estiverem fartos, cheios, não se esqueçam do Senhor. E o que o povo fez? Esqueceu do Senhor. E o que o povo fez? Ensinou aos seus filhos? Não. E aí nós caímos lá em Juízes capítulo 2. E quando essa geração aqui, ó, que recebeu essa ordem de Moisés, morreu, quando todos morreram, veio uma geração, nasceu uma geração tomou posse da terra, uma geração que não conhecia o Senhor. 3 gerações são necessários, talvez suficiente, para acabar com uma igreja, para acabar com uma geração, para acabar com um povo. Os irmãos estão me entendendo? 3 gerações. Por que parece que os nossos avós eram mais crentes do que nós? Por que às vezes parece que nós somos mais crentes do que nossos filhos? Aonde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Os irmãos estão me entendendo? O que realmente tem valor hoje? O que a cultura tem colocado na sua cabeça? Qual a visão que você tem? Qual a visão que você tem do valor do evangelho na vida dos seus filhos? Vamos lá. Vamos pegar um caso prático. 1 Samuel capítulo 12. Primeiro Samuel capítulo 12 fala de um homem que no final da sua carreira, já velho, cansado, é como se ele estivesse entregando o ministério. Imagine um pastor, imagine um líder, todo político deveria entregar a sua carreira desse jeito aqui. Todo pastor deveria entregar a sua carreira desse jeito. Desse jeito. Isso seria o formidável. Olha só, preste atenção.
1 Samuel capítulo 12. Olha só. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. 1 Samuel capítulo 12. A mensagem de Samuel ao povo. Samuel está terminando a sua carreira. Como juiz. Como juiz. Amém? Como profeta do Senhor. E ele diz o seguinte: então Samuel disse a todo o povo. Daniel convocou uma assembleia, marcou um cultão, chamou todo mundo, chamou os membros da igreja e começou assim: eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. Constituí um rei sobre vocês. E agora eis que vocês têm o rei que irá diante de vocês. Eu já sou velho, tenho os cabelos brancos e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Moisés tinha sido levado para o tabernáculo quando ele era criança por sua mãe. Foi uma vida inteira servindo literalmente ao Senhor, todos os sentidos. Eis-me aqui, testemunhem contra mim, falem mal de mim. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de que tomei o boi, de que tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com eles os meus olhos, falem, e eu o restituirei. Moisés está terminando a carreira e está falando: eu fiz alguma coisa, eu oprimi alguém, eu tomei o boi de alguém, eu aceitei, eu fui julgar uma causa e alguém me ofereceu um suborno e eu aceitei. Falem, testemunhem contra mim agora diante de Deus, diante do Senhor. Versículo 4. Então responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Essa foi a carreira de Samuel. Esse foi o final do ministério dele. Fantástico. Fantástico. Não é? Agora vamos lá para o capítulo 8 do mesmo livro. 1 Samuel capítulo 8. Fantástico. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Quem escolhe os juízes? Deus ou os pais? O primogênito se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. E eles disseram: aonde estavam os filhos de Samuel? Onde estava Samuel? Samuel servia em Ramá. Mas os seus filhos, depois que ele os constituiu juízes, eles saíram debaixo das suas asas e foram servir em Berseba. E eles fizeram exatamente o contrário de Samuel. Quando você tinha um problema, para você ser julgado por um juiz, eles estavam aceitando suborno, coisas que não acontecem hoje no nosso dia. Imagine você precisar da justiça e a justiça ser uma justiça corrompida. Ser uma justiça corrompida. Amém? Esses textos. E o interessante, irmãos, é que no versículo 4 fala assim, ó: então todos os anciãos, não foi assim, os 4 anciãos, uns 5 anciãos, não, eram 50 anciãos, mas foram 10 anciãos, não, assim, todos os anciãos foram. O problema estava grave, o problema estava bem grave. E esse problema com os filhos de Samuel, foi o que levou os israelitas a fazer o quê? Diminui só um pouquinho a velocidade do ventilador, fazendo um favor. Olha só, versículo 4,
partir aí do parágrafo. Veja, você está ficando velho, e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Seus filhos, homens de Deus, falham. Muitas vezes se tratam de filhos. E não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece com todas as nações. O povo de Deus era governado ali, sem um rei, sem a opressão de um rei. E essa crise envolvendo os filhos de Samuel, fomenta o desejo, o pedido. Samuel, você está velhinho, você está no final da carreira, você não vai durar muito tempo, e nós não queremos ficar na mão dos seus filhos. Seus filhos não estão agindo, seus filhos não estão seguindo o seu caminho, eles não seguiram o seu caminho de retidão, e nós queremos um rei. O pedido do reinado, ele nasce com base numa crise familiar, quando medo. E isso tem que servir de alerta para nós, né? Nós podemos ter sucesso em várias áreas da vida. Nós temos que ter um pensamento, um desejo, um coração, uma polícia dentro de nós, dobrada em relação a filhos. Dobrada em relação a filhos. Amém? Dobrada. Agora vamos lá. Uma mensagem especial para os homens. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Grandes homens de Deus falharam na criação de filhos. Mas grandes homens de Deus também acertaram na criação de filhos. Efésios capítulo 6, o versículo 4. A partir do versículo 4. O apóstolo Paulo ele está tratando, olha que interessante, do lar cristão. Está tratando do lar cristão e ele vai começar assim, ó. Vamos ler a partir do versículo 1, para a gente ficar bem inteirado do assunto. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é o quê? Justo, isso é justiça. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma vida longa sobre a terra. Olha só. Agora o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. O interessante que desse texto aqui, ó, por que eu falei assim? Agora é uma mensagem especial aos pais. É pais mesmo, pais no sentido de pai, não pai e mãe. O interessante desse texto aqui, que a palavra pais aqui, não é pai e mãe não, e vocês pais, no sentido pai e mãe, não, é no sentido de pai, no sentido masculino, gênero mesmo. E ele diz assim: e vocês, homens, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Segundo a Bíblia, segundo a cultura bíblica, o homem ele tem um peso muito grande na educação dos filhos. E a nossa cultura é diferente. Ela empurra essa educação para a mão das mães. Total, de forma total para a mãe das mães. Tanto é que quando Tiago escreve sobre a verdadeira religião, o que ele nos ensina? Que a verdadeira religião é o quê? É você socorrer os órfãos e as... Quem que o evangelho está substituindo? Quem que o evangelho está aí completando? Quem está faltando nessa história? Um pai, um marido. Então, o evangelho ele vem no seu sentido social de completar o que está faltando aí, no sentido de socorrer. No sentido de socorrer órfãos e viúvas. Agora, quando Tiago escreve isso no sentido literal, faltando homens que morreram, órfãos e viúvas. Mas hoje nós temos uma geração
de órfãos com pais vivos. Hoje nós temos uma geração de órfãos com pais vivos. O ano passado, se não me engano, foi durante o ano 2023, eu fiz uma pregação para os homens sobre não seja pai de porco. Quem lembra? Quem lembra dessa? Não seja pai de porco. Os homens, quem é que lembra dessa pregação? Amém? Quem lembra da mensagem central dessa pregação? Não seja pai de porco. O que é isso? O que é pai de porco? A cultura hoje, o sistema, a cabecinha das pessoas, quer que os homens, muitos homens, se transformem em pais de porcos. No seguinte sentido: porco, você vai lá, coloca ração para ele, coloca água para ele e vai embora. Pronto, você não tem elo emocional nenhum com ele. Nenhum. Você trata dele. Você leva alguma coisa para ele, coloca lá para ele comer. Mas você não pode ter elo emocional. Isso é incentivado. Não se prenda. Não se prenda. Leve ração, leve água, alimente, pague pensão. Só isso e mais nada. Não se prenda. Você tem que ser um homem livre. E quando fala livre, é livre no sentido de todas as coisas. Inclusive a esse apego à paternidade. Deus escolhe Abraão. E através da descendência de Abraão, Deus vai abençoar todos os povos da terra. Através de uma família piedosa. Através de filhos. Amém? O que Tiago está combatendo quando ele diz assim, que o evangelho, que a verdadeira religião é suprir essa ausência? Porque hoje a cultura, o mundanismo, imprime na cabeça, principalmente dos homens, esse desligamento da paternidade. Não, isso é obrigação da mulher. Isso é obrigação de sua mãe. É sua mãe que tem que tomar conta disso. Tanto é que se for mentira, levanta e vai dizer, não, o senhor está mentindo. Vá numa reunião de escola e conte quantos pais tem ali e quantas mães tem ali. Quantos tem ali? Participa, mas num número bem menor. Eu sei que algum pode estar trabalhando, é lógico que sim, mas nem todos estão. Por quê? Porque é uma questão cultural. Sua mãe que tem que ir. Sua mãe tem que dar lá. E essas coisas parecem ser insignificantes e parecem que elas não fazem sentido, mas elas fazem muito sentido na nossa vida. Mas é muito sentido. Elas têm peso de transformação e de formação de caráter. Nós temos pais que não conversam com os filhos, que não têm diálogo com os filhos. E agora eu estou falando no sentido de pai mesmo. Igual está escrito em Efésios: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas antes criai-os, educai-os na admoestação do Senhor. Então o homem, ele tem essa responsabilidade, essa canga foi colocada sobre os ombros dele. Dele ser esse apontador para Cristo. Dele servir como referencial de Cristo. Amém? Dele ser esse alvo que aponta para Cristo. Uma paternidade com propósito. Sabe, não é porque os filhos estão crescendo na sombra que eles não precisem de mais nada. E aí Paulo ele diz assim: e não provoqueis a ira dos vossos filhos. Quais são as coisas que mais provocam a ira dos filhos? Eu notei algumas coisas aqui. Elas não estão em ordem de importância, não, estão só em ordem aqui. A número 1, crítica excessiva, crítica pública. Toda hora o pai faz uma crítica do filho. Esse menino é ruim, esse menino é esse mesmo, esse menino é jeito, de forma pública. Na frente dos colegas, na frente dos outros, na frente dos familiares. Tem gente que gosta de falar mal da igreja. Já falei isso, não tem? Tem pessoas que gostam, enchem a boca para falar mal da igreja, principalmente nas redes sociais. Você começa a falar mal da igreja, você consegue seguidores. Você fala mal da igreja de Deus, e você vai falando. Tem pessoas que gostam de falar mal de filhos. Tem pessoas que gostam, e vai falando. Favoritismo. Trata um diferente do outro.
quando nós não honramos a nossa palavra. Com filhos, nós estamos falando de filhos agora. Amém? Estamos falando do rebento da oliveira. Aquele que vai te substituir um dia, que vai te imitar. Ele vai te imitar, ele te imita. As palavras sussurram ao ouvido, o exemplo grita. Continue falando mal da igreja na frente dos seus filhos. Fale mal do pastor na frente dos seus filhos. Continue. Hipocrisia. Aqui na igreja um santo, mas lá em casa quebra o pau. Adolescentes adoram hipocrisia. Eles são fãs de hipocrisia. Adolescentes são apaixonados por hipocrisia. Vê a pessoa falando uma coisa e vivendo outra. Teatro. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Vai na igreja. Hoje você vai na igreja, mas o pai não vai. Você precisa ler mais a Bíblia, mas o pai fica o tempo inteiro com o celular na mão. Ele não vê o pai lendo a Bíblia. Ele não vê o pai pegando um livro e lendo um livro. Vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, mas o pai fica o dia inteiro com o celular na mão. Você não lê Bíblia, você tem que ler mais Bíblia, mas o pai não lê. O pai não vê, o filho não vê ele lendo. O filho não vê ele lendo um livro. Amém? Quando não depositamos confiança nenhuma neles. Para cada estágio, o que é, como ele diz, a educação do filho é igual uma cerca. De tempos em tempos você vai ter que alargar ela. Até que um dia você vai tirar a cerca para ele poder ir. Mas a confiança é isso. Um dia você tem que tirar a cerca. Um dia ele vai bater asas e ele vai embora. Ele vai embora. Amém? Ou você vai prendê-lo para sempre. Ou você quer aquele preso ali, adolescente de 30 anos morando com você. O propósito não é esse. O propósito do Senhor não é esse. O propósito de Deus não é esse. Você vai alargando a cerca, até que um dia você tire. E a cerca é a confiança. A cerca é a confiança. Imposição, de autoridade sem motivação. Manda, mas não explica o porquê. Dá ordem, mas não explica o porquê. Cobrança excessiva, fora do tempo. O rebento da oliveira, ele daria fruto no seu tempo certo. Isso é uma coisa que nós precisamos corrigir, eu preciso corrigir. Sabe por que muitas vezes nós disciplinamos os nossos filhos? Porque eles são crianças. Quando ele é criança, você quer disciplinar ele. Mas ele é criança. Esse não seria o momento de disciplinar ele. Você deveria disciplinar ele quando ele é rebelde. Mas quando ele é criança, não. Você deveria ensinar ele. E isso é dificílimo para todos nós. Porque esse é um momento que ele faz a arte no meio do povo e o sangue sobe para a cabeça e você acha que vai explodir. Mas ele é criança. Ele é criança. Agora, se for rebeldia, aí é diferente. Aí é caso de disciplina. Mas muitas vezes nós queremos disciplinar quando ele é criança. E nossa pressão nem temos de explodir com isso. É ou não é? Cobrança excessiva. Quando não impomos limites. Isso desperta a ira dos filhos. Quando os limites são rígidos demais, são pequenos demais, mas quando não impomos limites, isso desperta o desânimo. O que é a ira? Para que eles não venham o quê? Irar-se, desanimar. O que é o desânimo? Abandonar. Cansar, ficar cansado. Não impomos limites. Criança precisa, ela ama limite. Principalmente na hora que você coloca, ela dá birra na hora, mas depois ela entende. A ausência de reconhecimento. Puxa, ele está com tanta dificuldade naquela matéria, a nota dele aumentou. Você nem parabéns você não deu. Nem parabéns você não deu. Não fez nada. Nada. Afeto como chantagem. Se você fizer isso, o papai vai deixar de te amar. Se afeta como chantagem. Não, de jeito aí o papai vai embora. Vou fugir, vou embora, vou deixar de te amar. Afeto como chantagem. Desperta a ira nos filhos. Disciplina impulsiva. O sangue supitou. Foi lá no cérebro. É agora. Não. É melhor você não disciplinar agora. É melhor não. Sei que é difícil. Eu sou pai. Mas esse seria o momento de você não disciplinar. Espera o sangue esfriar. Espera o sangue esfriar. Disciplina desproporcional. Ele fez uma coisinha desse tamanho, você dá uma disciplina enorme, gigantesca.
Você coloca um jugo, um peso em cima dele extremo, por uma coisa pequena, que precisa de uma correção, que precisa ali de uma direção. É lógico que precisa, mas a coisa é desproporcional. Coisa desproporcional. Essas são algumas das coisas que levam um filho a desanimar-se e a irar. Amém? Essas são algumas das coisas. Eu queria que os irmãos, para nós terminarmos essa mensagem, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Salmo de número 78. Nós temos aqui pais com filhos pequenos, filhos criados, nós temos aqui avós. O momento não quero falar isso porque todo mundo fala, mas o momento ele é bem crítico em relação a filhos. Bem crítico mesmo. Nós queremos muitas das vezes que o professor ele faça o nosso papel, que ele faça a admoestação no Senhor no nosso lugar. Nós queremos tirar tempo para muita coisa, mas muitas das vezes nós não temos disciplina para tirar tempo para os nossos filhos. Tempo no sentido de evangelizá-los, de discipulá-los. É desse tempo que eu estou falando. Você tira um tempo para você ter uma recreação, um brinquedo com eles, ótimo. Mas agora eu estou falando da pregação do evangelho para os seus filhos. O Salmo de número 78, a partir do versículo 3, ele diz assim para nós. Olha só. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei, isso é mandamento, uma lei em Israel, e ordenou, Deus não pediu por favor. Quem acompanhou as pregações baseadas no livro de Apocalipse, Jesus chegava para João e falava assim, João, escreve. João estava preso. E ele não falava assim, João, por favor, eu queria que você me fizesse um favor, escreve aí a carta lá do céu. Não, Jesus chegava e falava assim, João, escreve. E aqui ele está dizendo assim, e ordenou aos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantem, e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que fossem como seus pais, geração, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, uma geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? O Estado não vai fazer o seu papel, pelo contrário, ele não vai. A igreja pode te auxiliar, é uma missão que ela tem, ela pode te auxiliar, mas a igreja, ela não vai te substituir. Ela não vai, na vida, na criação, na educação do seu filho, ela não vai. Nós procuramos um material excelente, os nossos professores, eles se preparam durante a semana, e se preparam mesmo. E nós nos preocupamos com o que está sendo ensinado, e isso faz parte da missão da igreja. Mas a igreja, ela não vai te substituir, pai. Mãe, ela não vai te substituir. Você deve olhar para o Salmo 78, e você deve evangelizar. Você deve discipular os seus filhos. Você deve falar de Jesus para os seus filhos. Você deve contar para os seus filhos o que Jesus fez na sua história. Que você era podre, que você era um pecador, que você estava condenado, mas Jesus mudou a sua história. Jesus mudou a história do papai. Ele mudou a história da mamãe. Um dia essa oliveira vai morrer e esses rebentos terão crescido. Eles vão produzir frutos. Que frutos eles vão produzir?
Eu queria convidar os irmãos a ficar de pé. Entre tantos assuntos sérios para a nossa geração, filhos, criação de filhos, talvez seja um dos mais urgentes do momento. Um dia nós vamos partir. Qual é a geração? Como essa geração vai continuar? Será que essa geração vai amar mais o Senhor do que nós? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E você, que talvez tem filhos longe do Senhor, eu queria te incentivar a não desistir dos seus filhos. Não tem como nós olharmos para uma arca e entrarmos nela e sabermos que o Senhor vai fechar a sua porta e nós vamos deixar um filho do lado de fora. Imagine você lá no Egito, tem sangue nos umbrais da sua porta, da porta da sua casa. O anjo da morte vai passar, mas tem um filho fora de casa. O seu primogênito está fora de casa. Isso é muito sério. Não desista dos seus filhos. Você pode abrir mão de muita coisa, abre mão, inclusive, se for necessário, mude de profissão, mas não abre mão dos seus filhos. Vá na escola, converse na escola o que tem de conversar. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão de ter um tempo com seus filhos e abrir as escrituras para eles. Homem, tome posição na sua casa. Lidere sua casa em amor. Lidere sua casa em amor. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. E clamamos por essa geração, por esses pequeninos, pelos rebentos que estão crescendo ao nosso redor. Em nome de Jesus, eu oro pelos pais. Oro pelos pais que têm filhos fora da arca, ou filhos fora de casa, e os umbrais já estão molhados com sangue. Que o Espírito Santo de Deus revista eles de poder, de sabedoria e de amor, e de fé. Em nome de Jesus, que para a glória e para a fama do nome de Jesus, homens, pais, mães, se dobrem de joelhos diante do Senhor e clamem e derramem lágrimas por esta geração. Tu és a nossa única solução, Senhor. Somente o Teu Evangelho tem poder para libertar o homem, para conduzir uma criança ao arrependimento, para convencer um jovem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados contra essa geração, a nossa negligência, o nosso medo, a nossa covardia diante dos nossos filhos. Em nome de Jesus, que a palavra do Senhor habite ricamente na mente, no coração, na família de cada um, de cada mulher, de cada marido, de cada pai, para que haja graça, para que haja luz, para que haja esperança, para que haja força. Que nós sejamos o povo que ama crianças, que defende crianças, que odeia. Nós odiamos o aborto. Nós odiamos o aborto. Que Deus conceda graça e arrependimento. Que o Senhor conceda graça, que haja corações quebrantados, que haja mudança nessa geração, que haja transformação na vida dos pais. Que os pais tenham compromisso em discipular, em evangelizar os teus filhos, em clamar, em orar por eles, em abrir as escrituras para eles. Tu és a nossa única esperança, Jesus.
Tu és a única esperança em relação aos nossos filhos, porque nós somos falhos. Tu és a nossa única esperança. Se não for o Senhor, nós não conseguiremos. Se não for a Tua graça, se não for o Espírito Santo de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, nós não damos conta. Tanto o querer como o efetuar vem do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus habite ricamente em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada pai, cada mãe, com sabedoria, com amor, renovando a esperança, a força, a fé, a paixão no Senhor. Não nos deixe desistir dos nossos filhos, não nos deixe desistir dessa geração. Que nós possamos derramar lágrimas, que nós possamos derramar amor, que nós possamos derramar exemplo, atitudes sobre eles, para que quando nós partirmos, eles possam produzir azeite no nosso lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!